E quem é que tá fazendo aniversário de 30 anos em 2023? Sonho Meu, novela que substituiu Mulheres de Areia no horário das 6 da tarde da Globo, manteve a audiência de Mulheres de Areia e foi substituída por Tropicalente. Época boa, né? Só novelão na Globo. Bom, eu acabei de assistir a novela e assim como eu faço com toda obra de ficção que eu tenho visto ultimamente, anoto tudo que eu vi de errado e venho aqui compartilhar com vocês. E vamos começar quando a novela nem tinha estreado ainda, o povo já estava rateando quando fez a abertura, a chamada de elenco. Olha só, quero te perguntar, quem é Daniela Pavanelli? Vocês conhecem Daniela Pavanelli? Eu nunca ouvi falar. O que eu conheço é Carolina Pavanelli, que foi a protagonista do Núcleo Infantil e que hoje tem uns 34, 35 anos e trabalha como professora e coordenadora pedagógica. Gente, lembrando que esse vídeo não é para diminuir a obra Sonho Meu, nem diminuir o trabalho de ninguém que se envolveu na produção. Fazer uma novela é um trabalhão, mas é somente por curiosidade. Muita gente gosta de saber coisas sobre bastidor, a gente acha engraçado quando vê alguma coisa errada numa obra de ficção. Então é só porque eu acredito que tudo que acontece de ruim numa novela é para melhorar. E aí o primeiro erro que aparece na novela já é erro 2, né? Se a gente contar o da chamada de elenco. Bom, olha só que surto isso aqui. Eu não entendi como quem dirigiu essa cena não pensou nisso. Olha, tá tendo um incêndio no orfanato. Lucas e Cláudia estão passando de carro e percebem um incêndio. Então o que eles fazem? Eles param o carro entre o caminhão de bombeiros e o fogo, atrapalhando o fluxo dos bombeiros. Primeiro, como é que os bombeiros não isolaram aquela área? Qualquer bombeiro, qualquer fogo, a primeira atitude dos bombeiros é isolar a área. Isso aqui, o chefe do Corpo de Bombeiros de Curitiba deve ter tido um infarto e 3 derrames quando viu essa cena no ar. Eu acho que a vontade dele foi ter colocado fogo no Projac quando viu um trem desse indo para o ar. Não existe um Corpo de Bombeiros se comportar dessa forma como foi mostrado aqui. E Lucas e Cláudia totalmente sem noção. Eu sei que talvez por causa da fotografia, da cena, optaram por fazer assim, porque fica mais bonito a expressão dela de preocupação na frente do fogo, né? Ainda mais nesse momento aqui que ela ainda não tinha encontrado a filha dela ainda. Mas eu acho que foi um vacilo muito grande de quem dirigiu. Esse lance do fogo foi no capítulo 2, e ainda no capítulo 2 a gente percebe uma outra sequência quando Carolina tá vagando pelas ruas, né? Porque ela escapou do incêndio. E aí ela rouba um pão, ela esbarra numa pessoa na rua e o pão cai no chão. Parece que o chão tá meio úmido, se você perceber bem. E aí você vai notar essa marca que tem no chão, no pão, aí que eu marquei para vocês de amarelo. A gente vai perceber agora um erro de continuidade. Quando a atriz pega o pão é outro. Eu digo quando ela vai colocar na boca. Claro que por um bom motivo, né? A gente não queria que a Carolina Pavanelli enfiasse um pão na boca, um pão que tinha rolado ali por aquelas escadas todas. Mas deu para perceber que é um pão diferente da sequência. O erro número 3 é no capítulo 8. E aí eu percebo isso mais como uma coisa que não, um comportamento que não condiz com o personagem. Olha só, Jorge descobriu, já que Mariana é a mãe dele, a verdadeira mãe dele. Ela está internada na clínica, ele vai lá até o endereço dela e pega as coisas. Ela pega a mala dela. E aí, o que ele faz? Ele age assim, nossa, eu vou agora vasculhar as malas da minha verdadeira mãe, que é a minha paciente, e não quero que ninguém perceba o que eu estou fazendo, porque ele está fazendo isso aqui escondido. E aí ele leva a mala para onde? Para o ponto mais famoso de Curitiba. E vasculha lá. Como que alguém que quer fazer isso às escondidas leva alguma coisa para o Jardim Botânico? Isso não condiz com o comportamento do personagem. Ainda mais a gente sabendo que Jorge era um cara muito inteligente, se você vê mais adiante os planos dele de roubar a Ludens e de fazer Lucas e Paula parecerem como não são. Isso aqui é um comportamento que não condiz no personagem, por isso que eu considero isso como um erro. Olha só, ele está aqui na área externa da fábrica com o cabelo seco, olhando o boneco no coxo. Quando ele entra na fábrica, o cabelo dele está molhado já. Tudo bem, você pode pensar assim, quem sabe quando ele entrou, ele passou no banheiro e deu uma ajeitada no cabelo. Pode ser. Depois aqui nessa sequência ele ainda tem uma conversa com Paula, ele fala que vai conversar com Cláudia sobre o negócio do boneco que está lá fora, e quando ele chega na sala de Cláudia, também o cabelo dele está mais seco do que... Ainda tem um efeito molhado, mas está bem mais seco do que na sequência anterior. Capítulo 17, Jorge e Cláudia estão almoçando lá na Torre Panorâmica, ele pede para ver as mãos dela.
faz carinho nas mãos dela, e a gente percebe que tem um ponto na mão do Fábio Assunção que parece um ferimento. Não pode ser uma sujeira porque ele está no meio do restaurante, ele é um médico super chique, super refinado, então ele não estaria com a mão suja ali. Então dá para se concluir que é um ferimento na mão direita dele. Em seguida ele sai do restaurante e ele vai comprar um anel de diamantes para Cláudia. E aí quando ele vai assinar o cheque, não existe mais o ferimento simplesmente sarou depois de ele ter almoçado. Comida milagrosa, esse da torre panorâmica. Isso foi no capítulo 18. Aí olha só, no capítulo 19, olha, se você não se convenceu com aquele negócio do cabelo do Fábio Assunção que eu tinha falado, talvez você se convença agora. Olha, ele está com Cláudia no carro, altas horas da noite, deixou ela em casa depois de um encontro. Ele chega no apartamento, quer dizer, na mansão, encontra a Ida, e aí o cabelo dele está completamente molhado já. Onde que ele parou no meio do caminho para molhar esse cabelo? Me fala. Esse foi o erro número 7, né? Ai, meu Deus, eu acho que eu já estou perdendo a conta. Número 8 é uma situação que eu acho que quando a malice que vem pro bem, você vai perceber nessa cena que a Beatriz Segal chama os personagens pelo nome errado e ninguém percebe, ou se fizeram de louco, né? Talvez gravaram isso aqui mais ou menos umas quase meia-noite, já todo mundo tava louco pra ir embora, falou assim, a gente não vai gravar isso de novo, vai deixar assim mesmo. Capítulo 21, o contexto é o seguinte, estão jantando, aliás, na casa de Dr. Guerra, que é o Valmor Chagas. O Fábio Assunção se chama Dr. Jorge, e na hora de se despedir, a Beatriz Segal se confunde e chama o Valmor Chagas de Dr. Jorge. Obrigada, boa noite, doutor Jorge. O meu casaco, por gentileza. Escuta, só que a fala é meio atropelada por uma outra fala de alguém, eu acho que por isso ficou quase imperceptível. E aí uma situação parecida acontece no capítulo 23, então esse aqui é o erro número 9. A Daniela Camargo tem uma fala que eu achei que não ficou muito natural. Eu acho que foi um lapso dela de ter esquecido algum verbo. Porque, veja bem, quando alguém liga, pede para você deixar um recado dizendo que a pessoa ligou, você fala o quê? Você fala assim, olha só, fulano, não sei quem ligou para você. E aí ela quis dizer que a Marília ligou pro pai dela, só que ficou uma fala, na minha opinião, que ficou faltando algum verbo ali, que acho que foi a atriz que esqueceu. Você pode discordar de mim, na verdade, e não contar isso como um erro, mas eu prefiro contar como erro número 9. Escuta só o que eu falo. O pai, uma tal de Marília pra você, disse que precisa muito falar contigo. O erro número 10 é no capítulo 30. Lucas e Lúcia estão conversando ali do lado de fora da mansão sobre o relacionamento deles. Eles querem se juntar, não querem fazer casamento. E repara bem a roupa que eles estão usando. Eles já estão na mansão. Eles falam, vamos conversar com a nossa avó então para ver o que ela acha. Quando eles estão dentro, a roupa é outra dos dois, completamente diferente. Capítulo 45, erro número 11. Você vai reparar nas pessoas que estão descendo a escada rolante na frente de Cláudia. Repare que quando a câmera mostra de um ângulo, tem aí na frente dela um camarada de camisa branca e uma mulher de verde. Quando a câmera trocar para o outro lado, a mulher vai ter desaparecido e o menino vai ter virado menina. Repara que a sequência não... Isso é no final do capítulo 45 e início do capítulo 46. Custava, gente, ter colocado ter dado um número para cada figurante e ter falado para eles assim, olha, vamos repetir a cena e, por favor, fiquem na mesma posição. Outro erro de continuidade no capítulo 72. Então, esse aqui é o erro número 12. Eu acho mais absurdo do que o da escada rolante. Repara que entra no sanfoneiro lá no bar da Polaca, tá todo mundo lá feliz. E Fiapo fala assim, vamos fazer um brinde e eu e Elisa vamos mostrar para vocês como se dança tango. Repara que ele tem uma taça na mão direita. E aí quando a câmera muda, a taça simplesmente desaparece da mão dele. Erro número 13 é do cabelo da Patrícia França no capítulo 79. Eu vou contextualizar para você perceber que não tem como ela ficar mudando de cabelo assim porque quer, simplesmente. Paula tá muito mal de saúde, já tá todo mundo lá na mansão preocupado com ela. Na sala, ela tá com o cabelo de um jeito. Repara que o cabelo dela tá mais seco, tá mais cheio. E aí quando ela vai lá pra cima, conversando com a Alice, o cabelo dela tem uma repartição sobre o olho direito da Patrícia França e ele tá com um efeito levemente molhado. Aí a Ida entra no quarto para falar com ela que Paula quer ver muito ela, não sei o que. Ela vai lá pro quarto de Paula e quando ela chega no quarto, o cabelo dela tá de outro jeito. Erro número 14 é no capítulo 110, repara o cabelo do Leonardo Vieira. Que minoxidil é esse que ele usou?
nesse dia que eu quero agora. Olha, repara que ele tem até um pezinho feito quando é de dia, e quando mostra ele de noite, o cabelo dele já tá assim, completamente, quase cobrindo a orelha toda. Ó, isso aqui no capítulo 172, essa agência bancária, eu não vou contar como erro porque eu não tenho certeza. Mas eu acho que essa agência Bamerindos aqui é uma mesma agência Bamerindos que aparece em A Viagem. Durante mais ou menos um mês, em 94, o Sonho Meu e A Viagem estavam ao ar ao mesmo tempo. E elas tinham patrocínio do Bamerindos. Eu acho que essa agência que Lúcia vai é uma mesma que aparece em A Viagem, só que lembrando que Sonho Meu era em Curitiba e A Viagem era no Rio de Janeiro, então não poderia ser a mesma agência. Então isso aqui talvez pudesse ser um erro, mas eu não vou afirmar com certeza. Erro número 15, capítulo 177. Lucas e Jorge estão brigando e aquele quebra-pau todo ali, porque Lucas não concorda com o jeito que ele tá gerindo a Ludens, e se reparou que quando ele entrou no quarto, a porta ficou aberta. Essa discussão começou lá na sala e terminei no quarto. Aí eles começam aquele quebra-pau e aí eles chegam a sair no tapa. O povo escuta aquela barulhada toda e vão lá para poder tentar separar os dois. Só que quando eles chegam, a porta está fechada e, pior ainda, trancada. Um deles precisa sair e destrancar a porta para que Paula consiga entrar. Olha, uma outra coisa que eu não vou contar como erro, mas eu realmente não consegui entender. Aí no cativeiro de Cláudia, é uma casa que Jorge tem afastada de Curitiba e que ele usa como cativeiro de Cláudia quando Cláudia está sequestrada. Eu não acho que a parte de dentro condiz com a parte de fora. Repara quando eles saírem. Repara que do lado da porta já tem uma janela pro exterior. Só que quando a gente vê eles saindo, do lado esquerdo de nós que assistimos a cena, onde deveria ter já assim um jardim ou alguma coisa, por causa da janela que tem dentro, na verdade é um cômodo. Então, mas talvez pode ser um problema meu, talvez eu que estou com dificuldade de entender, então eu não vou contar isso como erro. Você assiste a cena e me diz se você concorda. Isso aí é no capítulo 181, que dá pra gente ver isso melhor, mas essa casa aparece várias vezes. Início do capítulo 196, a gente tem que reparar muito a sequência dessa perseguição de carro, porque reparei no fundo quando o William dispara o carro, a gente vê a torre panorâmica lá na frente, e aí quando o detetive, você repara que o detetive Juarez, que é na verdade o dublador do Christian Slater e Steve Martin e outros atores, fala que eles estão na Avenida Paraná. Na Avenida Paraná pedindo apoio, é a sério. Depois o carro passa pela Torre Panorâmica, pelo Portal de Santa Felicidade e termina lá na Universidade do Meio Ambiente. Depois que o William capota o carro e lá ele é baleado. Então, olha só, o trajeto todo é mais ou menos isso aí que a gente vê no Google Maps, seguindo essa ordem. Só que durante a perseguição eles passam pelo mesmo viaduto, passam entre aspas, né? Porque na verdade quem editou é que deu esse vacilo. Passam pelo mesmo viaduto 2 vezes. Eu sei que é o mesmo viaduto porque esse é muito rápido, mas dá para reparar pelos carros estacionados na lateral. Que eles usam a mesma tomada quando o detetive anuncia que está na rua Paraná e mais adiante no meio da perseguição também. Erro que talvez a gente pode considerar como edição ou continuidade, que eu vou contar como erro 16. Aí no mesmo capítulo, ainda vamos para o erro 17, durante o depoimento de William. Aí a gente precisa lembrar de uma coisa. Lá no capítulo 187, quando Jorge é assassinado, a última pessoa que tem contato com ele é Paula. E Paula, quando chega no apartamento dele para conversar, já é noite. Só que daí, quando o William faz o depoimento, ele fala que chegou no apartamento de Jorge e já encontrou ele morto. Repara que é de dia quando ele entra no apartamento. Então não tem como ele entrar de dia e já encontrar ele morto, sendo que ele foi assassinado somente à noite. Aí sobre a cena do assassinato de Jorge em si, que vai ao ar no capítulo 187, mas é repetida depois, né, quando essa cena é revelada no último capítulo, a gente percebe, depende de quanto você for rigoroso com o conceito de câmera subjetiva, a gente pode considerar que essa cena tem um erro também. Câmera subjetiva é aquela que é feita para simular o olhar de um personagem. Então a câmera aqui age como se fossem os olhos do assassino. Então depois que o assassino dispara, respinga uma sujeira na câmera, que é o sangue dele. Bom, se a câmera subjetiva simula o olhar, então se respinga alguma coisa no olho, a pessoa, por reflexo, teria que ter feito ou levado a mão no olho para tirar aquele sangue, ou teria feito algum movimento com a cabeça, ou teria fechado os olhos. Então o olhar dele não poderia ter continuado na mesma dinâmica que estava antes. O olhar teria que ter mudado
Então, talvez, levando isso em consideração, a gente pode considerar esse respingo como o erro número 18 ou não. Vou deixar a seu critério. E agora, sem falar de erro, vou falar só de algumas curiosidades. Tem outros dubladores também que aparecem na novela. Além de Hélio Ribeiro, tem Miguel Rosenberg, que é o dublador do Sr. Burns nos Simpsons. Tem também Carlos Seidel, que era o dublador do Sr. Madruga. Ele interpreta o ajudante do detetive. E foi a terceira novela de Flávia Alessandra. Ela nem era acreditada na abertura. E se você tiver assistido A Viagem ou Verdades Secretas ou aquele seriado da Netflix Sex Life, talvez você vai gostar de ver os outros vídeos que eu tenho aqui também no canal. Então você pode se inscrever. A próxima que eu vou fazer vai ser Espelho da Vida.